Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios. E hoje estou com Lucas Moreno, founder da LX, e Breno Queiroz, presidente do Comitê de Logística da ANEA, da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Senhores, semana que vem teremos o Cotton Day, terça-feira, na Associação Comercial, seguindo uma onda de encontros aí que a Associação Comercial está promovendo com os exportadores aqui pelo nosso Porto de Santos, né? Então eu queria explorar mais a importância do evento e, obviamente, a gente explorar um pouco da cadeia de valor do algodão, que o Brasil aí se consagra um dos principais exportadores de algodão, produtores e exportadores de algodão. Breno, seja bem-vindo, Lucas também. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite mais uma vez aqui, fazendo parte do Porto Negócios. É sempre um prazer bater esse papo em relação ao mercado de algodão com vocês, Tércio. E sim, no dia 23 agora desse mês, na Associação Comercial de Santos, a gente vai ter o segundo Cotton Day. O primeiro foi um sucesso, né? Por isso que a gente está repetindo esse ano. Momento esse que a gente vai trazer todos os elos do mercado, parceiros, exportadores, enfim, prestadores de serviço, elos logísticos, autoridades e pessoas que estão ativamente atuando junto ao mercado de algodão, porque, como você bem mencionou, o Brasil se tornou, desde o ano passado, o maior exportador de algodão mundial, né? Bateu de frente aí com os Estados Unidos, e a tendência, pelo menos os últimos números que a gente está avaliando em termos de safra, é que o Brasil se mantenha nessa posição. Então é um momento esse que a gente sempre faz antes do início da safra, a gente considera a safra de julho a junho do ano subsequente. Então, nesse finalzinho de junho, começar a entender quais são os gargalos, quais são os desafios, o que o mercado espera em termos produtivos, em termos comerciais, mercado doméstico. A gente não vai só se ater à exportação, mas a exportação representa aí mais de 90% da volumetria de escoamento do Brasil. Mas é um momento também para encontrar parceiros, entender, ajustar as arestas. Acho que essa organização e planejamento do mercado, dado um segundo semestre, o Lucas está aqui, sabe mais do que ninguém dessas questões, vai ser um desafio, né? Muito volume para uma infraestrutura ainda carente de um investimento mais pesado, e a questão tempo também a gente não consegue esperar muito. Mas vai ser um dia bastante produtivo, no qual a gente vai bater papo bastante sobre o mercado de algodão. Que bom. Lucas, seja bem-vindo também. Prazer enorme estar com vocês aí, que super admiro. Acho que é importante ter esses eventos aqui no Porto de Santos, né? Acho que conectando aí quem move as cargas com o porto, com os agentes de carga, com os Redex, com toda a cadeia logística, né? Para entender os gargalos e todo mundo junto na mesma mesa para poder buscar algumas soluções. Então, acho que, como você comentou, não só o do algodão, acho que a Associação Comercial e até também a Autoridade Portuária tá tendo esse engajamento de trazer as cargas para cá. É o segundo Cotton Day, né? No primeiro, a gente criou ali um almoço com os exportadores também, proporcionamos para eles, para também levar algumas soluções, um debate, um almoço-debate. Esse ano faremos de novo, com a sua presença lá conosco, para ser um dia, de fato, cheio de informações para quais vão ser tomadas as decisões aí para a próxima safra. Eu brinco que a gente que trabalha no setor portuário, é mandatório a gente estudar a cadeia de valor, né? Não é só entender de demurrage, de detention, de operação, de canal de dragagem, mas entender a dor de quem está no campo, né? E eu venho estudando bastante o mercado de algodão, entendendo o quanto que o Brasil vem investindo cada vez mais em fertilização, irrigação, e dobrando, às vezes, a produtividade por hectare na lavoura, né? Mesmo com um El Niño aí se aproximando, quer dizer, já é um ano de El Niño, alguns especialistas dizem que é super El Niño. O Brasil hoje assumiu essa posição aí de líder mundial na exportação do algodão. Você entende que isso, grande parte, tem sido investimento em tecnologia no campo? Teve um redirecionamento do algodão americano? Como é que está essa conjuntura dos dois grandes titãs aí desse mercado? E, principalmente, a ponta do consumo, que ela é super relevante para mirar aqui a lavoura ano a ano. Com certeza. Não, o algodão brasileiro, ele vem se renovando ano a ano, tá? A gente vê aí desde o meio produtivo até os exportadores, o elo de logística. Tá todo mundo olhando de maneiras mais eficientes e mais eficazes de conseguir
levar a qualidade correta, no momento correto, ao cliente correto, no que está sendo um desafio, né? Em termos produtivos, a gente entende que o Brasil, através da Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, vem fazendo um trabalho, inclusive com o apoio da ANEA, tá aí da Apex, a gente tem uma iniciativa que chama-se Cotton Brasil. Então já tem mais de 5 anos que a gente está ouvindo o nosso cliente no exterior e no Brasil, tá? As indústrias têxteis, para entender quais são as considerações de qualidade, homogeneidade, questões logísticas, o que eles enfrentam do ponto de vista de consumo, né, na ponta final no retail, para que a gente possa trazer aqui para o Brasil e para dentro da porteira, enfim, iniciativas, tecnologia, diferentes tipos de fertilização. Hoje a gente vê muito algodão regenerativo, por exemplo. Tá? A gente tem aí o ABR, que é uma certificação responsável do algodão brasileiro. Tem o BCI também, que é o Better Cotton Initiative, que a gente tem no mundo inteiro, que vem trazer políticas e boas práticas para o manejo, seja da parte produtiva, seja no elo logístico. A gente tem inclusive o ABR Log, que foi implementado já tem 3 anos, a gente vai para a 3ª safra, né, que a gente já tem aí locais, terminais de estufagem certificados para que o manejo dessa carga de algodão que já saiu da fazenda com a qualidade aferida, ela consiga chegar no nosso cliente da maneira correta. E em relação aos Estados Unidos, né, essa mudança de patamar aí, de inversão de posições dos Estados Unidos e do Brasil, se deu inicialmente, lógico, por uma redução de safra dos Estados Unidos, né, no qual o Brasil se aproveitou e conseguiu fornecer o algodão, mas isso não seria possível se o algodão brasileiro não fosse bem quisto nesses destinos, né? Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo de qualidade, principalmente assertividade dos embarques, que é ainda um desafio que a gente vai comentar um pouquinho depois, é importante para o Brasil se manter, né? E nesse sentido, a gente não vive só de competição com os Estados Unidos, com a Austrália, que é outro principal também produtor que a gente chama de algodão não contaminado, né? Colheita 100% mecânica e afins. A gente, desde o ano passado, salvo engano, a gente assinou um memorando de entendimento com as associações de algodão dos Estados Unidos e da Austrália para fomentar o consumo de algodão no mundo. Então, foi criada também uma iniciativa que chama Plant Not Plastic, de planta não plástico, porque nosso principal concorrente, vamos dizer assim, são as fibras sintéticas, o poliéster. E a gente tem a questão de pegada de microplástico, a questão de sustentabilidade. Então, o algodão vem, né, uma demanda que já foi muito grande no passado. A questão do preço interferiu principalmente no ano 2011, quando teve um boom do preço do algodão. A gente está tentando mostrar os benefícios do algodão, uma fibra natural, uma fibra consistente, uma fibra que não gera essa questão de microplásticos no ambiente, para que a gente possa retomar e atender o consumidor final, porque nada mais é nós, eu, você, enfim, consumindo o algodão é o mais importante para a cadeia, né? Com essa volumetria de consumo, a gente consegue, lógico, amparar, a produção consegue se manter e o Brasil se manter nesse patamar de primeiro exportador. Não, se depender de mim, eu estou no time do que consome algodão nas vestimentas, né? Indo nessa esteira, né, a gente está numa nova lógica da geopolítica e da guerra comercial, enfim, muita coisa sendo envolvida agora nos últimos meses. Eu venho comentando às vezes aqui em alguns programas que a gente fala mais sobre essa questão geopolítica, do China Plus One, né? Acho que os Estados Unidos ele colocou muitos ovos na cestinha chinesa durante muito tempo. Acho que o iPhone talvez seja o maior exemplo disso, né? O velho jargão do Design in California and Assembled in China. E eu vejo essa migração para outros países asiáticos, principalmente na produção têxtil, né, e na produção de vestimentas e todos os subprodutos, né, da cadeia do algodão. Como é que, na tua visão, está essa migração para novos consumidores, novos países que estão entrando nessa cadeia do consumo do algodão brasileiro? É importante, está tendo um movimento que acontece desde 2023, né, de uma mudança aí de destino, seja por questões trabalhistas, custo da energia, né? A gente vê muitas empresas saindo da China, indo para o Vietnã, Bangladesh, Paquistão também, né? África do Sul, tem alguns destinos diferentes. Como você bem comentou, a China mudou um pouquinho a política de compra de vários produtos, não só do algodão, né? A nível mundial e do Brasil. O algodão sentiu um pouquinho, tradicionalmente a China sempre representou 30% das nossas exportações de algodão brasileiro.
sempre foi bastante efetivo nas compras. A gente tem a questão, inclusive, de cotas do próprio governo chinês para repor estoques. Isso vem mudando ao longo do tempo. As cotas estão sendo menores do que o mercado espera. E o que a gente ouviu consultando os nossos clientes e o mercado na China é que mudou também o mix de decisões que eles tomaram. Antigamente o algodão era produzido e o fio feito na China. Eles estão vendo uma rentabilidade melhor de produzir nesses outros destinos e comprar o fio. Então, eles já estão um elo mais avançado ali na cadeia do algodão. Então, quais são os destinos que estão se beneficiando em relação e onde a gente está tendo maior diversificação de destinos, né? A gente vê aí Bangladesh, principalmente ali no subcontinente, que a gente fala, né? Que despontou vários outros destinos em relação à absorção do algodão brasileiro. A gente vê o Vietnã, que esse ano deve manter uma estabilidade, um pouquinho de queda no teu consumo global de fibra do algodão, mas a gente vê Paquistão, por exemplo, a própria Turquia, que é um dos maiores produtores de denim a nível mundial, né? A maior produtora de denim é uma empresa turca, segundo é inclusive uma empresa brasileira aqui no Nordeste brasileiro. Denim é o jeans, né? Isso, é o jeans. O denim é o jeans. Então a gente tem Vicunha Têxtil no Brasil, a maior produtora de denim aqui no Brasil, e tem uma empresa na Turquia que é a maior mundial. Mas não só Turquia e Bangladesh, a gente vê a Índia, que era um país que também é o primeiro maior produtor de algodão mundial, que voltou para o mercado por uma questão de, produtiva, uma questão de safra, adquiriu muito algodão brasileiro e vai continuar adquirindo também. E a gente vê outros países retomando o consumo do algodão brasileiro. Coreia do Sul, por exemplo, é um deles. A gente vê Tailândia também com alguns... E o próprio Egito, né, que tem a fibra egípcia. A gente viu o volume do Egito ao longo desses anos aumentar bastante aqui de algodão brasileiro, que mostra o trabalho bem feito que a gente está fazendo aí. Existe alguma métrica de consumo de algodão por habitante? Alguma métrica macroeconômica? Eu digo porque assim, eu estou estudando no mercado de trigo também, e trigo tem o valor lá da OMS que fala lá de 60 toneladas, 60 quilos por habitante por ano. A carne também. Pensando em padrões de consumo, né? Tudo bem que ninguém se alimenta de algodão, sim, mas pensando num comportamento de mercado, poder aquisitivo, renda per capita, existe alguma métrica que eu possa associar o consumo de algodão com PIB e população? Ou existe algum outro indicador para esse... Não, você tem uma relação, mesmo que não direta, em relação ao poder aquisitivo, a situação econômica de cada consumidor do algodão mundial, né? Produtos substitutivos, produtos essenciais, igual qualquer efeito, elasticidade de demanda que a gente tem a nível mundial. A gente entende que a questão de visibilidade e o entendimento sustentável do algodão também tem algum nível de aderência no mercado, não é 100% do consumidor que paga o preço ou entende o benefício nesse sentido, é isso que a gente está tentando desconstruir no mercado. Né? Alguns destinos, se eu não me engano, na Índia, por exemplo, o consumo anual de uma pessoa é 3,5 a 4 quilos de algodão anual. Né? Então, é o mesmo peso que a gente tem em composição 100% de algodão, a gente faz equivalência na quantidade de roupa que a pessoa compra durante o ano. Mas isso pode mudar e variar, porque geralmente, terno, blusas de frio, dependendo da situação climática do país, pode fomentar ou tirar um pouquinho a pressão de consumo. Então, tudo isso vai depender. Mas a questão preço, a questão situação econômica do país, né? A questão de impostos, a questão dos Estados Unidos que você comentou, o algodão não está 100% dentro da tarifação, mas a gente vê a relação com os Estados Unidos e outros países que também vai influenciar na demanda, porque vai ter alguma tarifação sendo implementada, imposto de importação. No Brasil, se eu não me engano, está 6% o imposto de importação de produtos provenientes e oriundos do algodão, mas depende muito. Não existe uma métrica muito certa, depende desse momento. Tá? Vamos pegar o rebatimento dessa pressão, né, da nossa produção. Então, se o Brasil bate recorde, se o Brasil se desponta aí como um principal fornecedor, com certeza, cumprimento de contrato, Lucas, é uma das premissas aí no comércio internacional. E cumprimento de contrato significa embarcar na hora certa e entregar esse algodão num timesheet adequado, né, para quem está comprando. Pensando nos últimos anos, né, a LX já vem desenvolvendo já algumas ferramentas
de medição, né, do nível de serviço nos portos, e agora olhando mais a questão da roteirização, enfim, dos novos serviços. A gente até conversou aqui na primeira vez que vocês vieram, falando que eu enxerguei um algodão para São Sebastião, há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente fez um estudo de demanda para lá, e o algodão estava passando ali na frente de São Sebastião, vindo para Santos, né? Sim. Agora esse algodão está batendo lá em Itapuá. Passa muita coisa embarcada em Paranaguá, já tem Redex em Itapuá. Queria explorar mais as soluções logísticas que o algodão tem hoje no Brasil e botar o dedo na ferida com relação ao Tecon Salvador, né, que a gente sabe que 25% aí da safra brasileira está no oeste baiano, pelo menos esse é o número que eu tinha até então. Hoje existe, a MSC tem um serviço lá, o Expresso Shanghai, perfeito para esse tipo de rota para atendimento ao algodão asiático, entendendo que esse navio vai encostar ali no continente. Como é que é a avaliação de vocês, aí, começando com o Lucas, com relação a essa capacidade ofertada para o algodão, e aí eu incluo a questão de serviços e rotas, e o parque de estufagem, de container, e o atendimento de forma adequada dessa carga. Não, legal. Acho que a gente já vem há uns 2, 3 anos mostrando isso, né? O índice de atraso de navios que a gente criou, que tem impactado não só os custos brasileiros, né, os custos de origem, como uma sobreestadia de containers, muitas vezes os pré-stacks, as armazenagens extras não previstas em contrato, mas o problema é maior mesmo, Tércio, como você comentou, e até trazendo um ponto do algodão, que ele é um contrato em bolsa, né? Então você tem períodos corretos que você tem que entregar essa carga, então sob pena de ter prejuízos muito maiores do que a sobreestadia. A sobreestadia depois eu descobri que é uma parte muito pequena em relação, por exemplo, esses claims, e de imagem, né? Como o Breno muito disse, né? Então, e a gente tem também, como a gente sempre fala, que o algodão ele tem uma janela de entrega curta, porque depois entra o próprio algodão americano que compete com a gente. Então, a gente criou também, sim, essa roteirização para ajudar os clientes, principalmente agora sobre as cadeias de suprimentos que estão colapsadas, como aconteceu agora no Estreito de Hormuz, em que os armadores acabaram tendo que deixar suas cargas em outros transbordos, impactando os transbordos. Então, a gente criou soluções para isso, rolagens de booking, acho que em breve vou trazer também um índice de rolagens de navios, que é esse rollover que acaba acontecendo. Então, o que a gente vem fazendo, e você tem dado também espaço para as cargas e todos os intervenientes, os terminais também, é que, poxa, o Brasil tem uma baita oportunidade, a gente não pode deixar, então, passar. A gente precisa entregar infraestrutura para continuar a ser o maior do mundo, seja no algodão, seja no café, seja no açúcar, seja em todas as outras commodities. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem alertado. E temos tecnologia para isso. Acho que esse é o ponto principal para, se por exemplo teve uma rolagem de navio, a gente mostrar para o cliente internacional o que está acontecendo, explicar para ele qual linha de navegação é melhor, redistribuir essa carga, às vezes atrasa um pouquinho fazendo por uma solução. E eu acho que o Tecon Salvador, como você falou, foi muito interessante o que a MSC fez, de também fomentar, inclusive, a retroárea. Então, ter novos redex, ter depots e não tudo fazer na zona primária. Então, também ajudar a redistribuir essa carga ao longo do Brasil para a gente continuar sendo inclusive, o Tecon Salvador está num processo de ampliação agora, sim. Inclusive com recursos da Fundamenta Mercante, ampliação de capacidade, antecipação da ampliação da capacidade do terminal. Isso é fundamental. E ali eu entendo que é uma boa tese da verticalização, né? Sim. A MSC fez a aquisição da Wilson Sons, colocou uma rota ali dedicada para a China. Para mim é uma boa aposta ali para o exportador baiano, que vai ter um serviço ali regular. E ser um hub port, né? Como você comentou. Então, e tem infraestrutura, isso tem canal de navegação, enfim. Breno, nessa distribuição, né, do algodão baiano do centro-oeste, ela se mantém nessa proporção? Houve alguma diversificação em novas fronteiras agrícolas, né? Eu digo porque no Mato Piba
tem sido uma bela fronteira agrícola para o grão, né? Como é que está hoje o mapa do algodão no Brasil? A gente teve também uma mudança, igual aconteceu em outros produtos, né? Você comentou 25% da Bahia, hoje a Bahia deve estar em torno de 20% da produção. A gente vê, por exemplo, o norte do Mato Grosso, mais próximo a Rondônia, tendo uma expansão agrícola importante em novas áreas de algodão. O algodão compete muito com o mix soja, primeira safra e algodão, e também o milho safrinha, né? O preço do milho não está bom, o produtor ele vai se aproveitando disso. E geralmente o produtor ele tem aí 3, 4 anos de produção de milho para depois entrar no algodão com uma terra que precisa ser mais preparada e exige um nível de investimento maior do que os outros produtos. Mas olhando a questão produtiva, sim, o Mato Grosso continua com 60% da produção, a Bahia com 20% e depois a gente tem aí espalhado até no interior de São Paulo, aqui na região de Paranapanema, a gente tem uma produção de algodão. Mas o que mudou bastante também, aí linkando com o que o Lucas comentou, é como que os exportadores estão se planejando em relação aos problemas enfrentados e visualizados através de dados, né, de tecnologia que a gente começou a ferir de uma maneira muito mais eficiente, né? Então, estava fechando o número, vocês podem me corrigir, se eu não me engano o Santos perdeu acho que mais de 1.000 teus em relação a 2024, né, no fechamento de 2025. Santos tradicionalmente representou 99% das operações de algodão, agora já caiu bastante esse percentual. Salvador foi um corredor que foi bastante utilizado, hoje Salvador é o segundo maior porto de algodão no Brasil. Itapuá também teve um incremento substancial, mas não está só limitado a eles. A gente sabe que, dependendo da questão, por exemplo, no Arco Norte, Manaus-Porto Velho está sendo uma via para aquelas fazendas e para aquelas origens que se aproximam de Rondônia, né? E a gente tem a ferrovia. Antigamente era 90%, 100% de operações rodoviárias. Agora esse mix está 85% rodoviário, 15% de ferrovia. E a ferrovia, para longas distâncias, tradicionalmente é um custo mais favorável. Então o mercado como um todo está tentando se posicionar, ser mais proativo e preditivo do que reativo, e por isso a importância da utilização de tecnologias. E tem uma outra questão também que a gente tem que olhar, que é a questão da reforma tributária. Reforma tributária até 2032, ela vai mudar um pouquinho o posicionamento logístico das companhias, seja na estruturação de ativos, seja no pensamento estratégico, seja na diversificação de portos, né? Seja na importação e exportação, benefícios, subsídios e afins. Então o mercado está mais preparado em relação a essa próxima temporada, né, no qual nós esperamos uma exportação similar ao que nós temos até o final de junho aqui, mais ou menos 3 milhões, acima de 3 milhões e 500 mil toneladas exportadas. A gente está diversificando mais o terço, a gente está entendendo e está olhando mais onde está atrasando mais, que armador está atrasando mais e tentando, enfim, reorganizar com o carro andando isso aí, tá? Não, as expectativas são boas, né? A gente estourou o primeiro bloco, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Boa noite, estamos de volta para o segundo bloco do Porto Negócios e hoje estou com Lucas Moreno, founder da AeroX, e Breno Queiroz, presidente do Comitê de Logística da ANEA, Associação Nacional de Exportadores de Algodão. O tema, obviamente, hoje é o algodão, tocando aí a importância do Cotton Day, e a gente mergulhou aqui nos principais assuntos da pauta do exportador. A gente concluiu o primeiro bloco falando sobre hoje o exportador está mais, está com um olhar mais de planejamento e antecipação para tomar decisão, né? O algodão, o Tecon Salvador, que sempre foi ali olhando, né, o número que eu tinha era 20% hoje da produção, na cara ali do terminal, e faz total sentido esse algodão não descer para Santos, né? Você enxerga que o Itapuá entrando no game, Paranaguá também está firme ali, ainda mais com o TCP operando o terminal e com linhas como a Cosco ali fazendo o call em Paranaguá, faz também, constrói a tese, né, do mercado asiático. Eu não vou nem falar do assunto Tecon 10 aqui, porque qualquer coisa que a gente fale no programa Tecon 10, na semana seguinte já mudou a pauta.
Mas pensando hoje na infraestrutura hoje ofertada por Santos, né? O algodão ele disputa espaço com o café, ele disputa espaço com a proteína animal. Então você tem uma agenda exportadora que eu digo que quem tem mais posição estratégica, quem tem mais informação, chora menos, né? Hoje, na tua visão, Breno, e aí eu também passo para o Lucas complementar, além de Santos, dessa tríade, né? Santos, Paranaguá e Itapuá, e o Tecon Salvador isolado ali na Bahia, o mercado do Centro-Oeste consegue ser atendido de que forma, além desses 3 portos, outras soluções que possam ser ofertadas, né, a esse mercado, né? Eu digo, melhorar o nível de serviço, essa carga chegar a tempo, respeitar contrato, enfim, tudo isso. Eu acho que não só Mato Grosso, mas outros estados também, Tércio, a gente está começando a olhar com um olhar mais clínico quais são os melhores desenhos logísticos que a gente pode executar durante uma temporada, né? Não é só questão a capacidade portuária, mas lógico que um fator bastante importante, né? Santos, a regularidade de serviços, competitividade de armadores é maior do que outros portos, principalmente para o algodão, né? Não necessariamente você tem uma escala em um porto que a alocação que você tem, o espaço do navio, ela é integralmente ofertada pelos armadores aí para o mercado. Mas, à medida do possível, a gente vê uma diversificação natural, não só na parte portuária, mas na parte retroportuária também. Como eu disse, a gente teve uma evolução na utilização da ferrovia para longas distâncias, principalmente no Mato Grosso, que a gente tem um hub, o mercado tem um hub em Rondonópolis ali, mas não em Rondonópolis, só em Jundiaí, que também tem operações acontecendo de algodão. Anápolis também tem um embarque. Anápolis tem, a operação está paralisada até então, por uma questão de importação, enfim, um fluxo econômico em relação ao trecho, mas sim, já foi bastante utilizado a ferrovia através do Porto Seco de Anápolis. E o mercado vê com bons olhos essa diversificação, né? Lógico que, no final das contas, o custo logístico inerente, desde do local de produção até o cliente final, ele está refletido na precificação do algodão e, consequentemente, no preço que nós, consumidores, pagamos, né? Então, a gente vê além aí de Itapuá, que foi um porto que teve uma evolução interessante da última temporada para essa, a gente vê outros portos interessados na utilização de algodão. Lógico, a volumetria requer isso e tem espaço para todo mundo, mas a gente vê, por exemplo, um porto de Itaguaí, Sepetiba, que teve operações com alguns armadores acontecendo. É um porto que ainda está abaixo um pouco da capacidade, que poderia ser melhor utilizado. Tem ferrovia, com algumas limitações, mas tem. Bem ali também. A Cosco está se posicionando bem ali. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Rio de Janeiro é um que vem sendo fomentado, tá? Mas eu já ouvi, por exemplo, operações via Fortaleza, pessoal de Pecém vindo conversar com o mercado para entender se algum raio de originação, que a gente fala, né, de locais produtivos, conseguiria atender essa demanda em outros portos, fazendo esse risco, né, no Sudeste, Sul e Nordeste em outro patamar. Eu acredito muito nessa solução do Tecon Salvador ser um concentrador desse arco norte. Faz total sentido você pegar os embarques que saem para o Porto Velho, né, em transporte fluvial, e tombam no longo curso, na cabotagem, na verdade, em Manaus, pode conversar claramente com a solução baiana nesse aspecto. Com certeza. Até pegando um gancho que o Breno comentou, acho que a ferrovia, né? Então, de novo, a gente viu operações de Rondonópolis indo até Jundiaí, trocando de concorrência, né? Então, você tinha ali a Rumo, depois você troca para a MRS e essa carga indo para Itaguaí, né? Porque Santos ali, nesse momento, estava com a taxa de ocupação de pátio dos terminais abarrotados, então fez total sentido. A própria Brado, por exemplo, fez ali em Davinópolis, no interior do Maranhão, então capturando essa carga que também vem para Sumaré e aí depois pode vir para Santos ou para os portos do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas o bacana, e pegando esse gancho também que você trouxe do Tecon de Salvador, a gente ouvia muito o armador falando o seguinte: se eu tiver carga, eu coloco o meu navio. Então é super importante ter essa conversa, né? Então eu participei, por exemplo, de um evento com os exportadores de café, indo olhar antecipadamente os portos do Rio, porque a gente sabe que também vai ser uma super safra, e os portos do Rio querendo isso, tinha armadores também na mesa. No fim, todos se conversando para achar uma solução de escoamento. É claro que às vezes o custo pode ser um pouquinho maior, mas o custo de não ter um claim, o Breno pode falar melhor, é muito maior do que esse custo logístico, né? Então a gente tem que olhar o Brasil de fato
é um continente, né, como você sempre comenta. Então a gente tem soluções nesse sentido. Agora é conversar, é falar, armador, eu preciso sair, eu posso sair via Itaguaí. Às vezes o frete marítimo ele é o mesmo, tá, Tércio? Só que lá o armador, por exemplo, por ter um calado natural em Itaguaí já acima de 15 metros, o Rio de Janeiro também já está com 0 maré, acima de 15 metros, às vezes é ali que ele vai encher o navio dele. Como você comentou, Salvador, é ali que ele vai puxar a carga de Manaus via cabotagem, que a MSC tem, a empresa também de cabotagem. Então, esse eu vejo com bons olhos. Triste por perder carga um pouco de Santos, mas feliz pelo Brasil como um todo, né? Então, talvez até tire um pouco a pressão de Santos para que Santos consiga ter um pouco de outras cargas, né? Isso... competição de corrida de cavalo, quem opera mais carga, eu já deixei isso um pouco no passado. Exato. O importante é o Brasil vencer. Qual que é o, de fato, o indicador que faz sentido, né? Tempo de estadia menor, tempo de fila menor, eficiência operacional, né? Eu acho que a boa corrida entre os portos seria os indicadores operacionais, né? Exato, sem dúvida. E entrando nessa esteira, bom, na corrida que nós tivemos aí no mercado conteneiro com a CMA, né, fazendo a questão do Brasil, não mais do que 2 semanas depois, a MSC fazendo a oferta na Wilson Sons. A Rapag no Imetame. Eu ia justamente fazer, a minha pergunta era essa. Como é que vocês enxergam esse movimento da Rapag na Imetame, né? E eu fui surpreendido, porque eu dizia que aquele projeto não ia. E eu ainda achava que a Rapag não ia fazer uma oferta firme num terminal. Né? Então, esse efeito cascata de CMA MSC, que a gente sabe que a MSC barra Tiael hoje está numa um franco movimento de aquisição de portos mundo afora. Sim. Isso não é só no Brasil, né? Bateu na Rapag, e a Rapag agora se mexeu no Brasil e fez a primeira. Imetame, para o café, eu imagino que tem uma boa tese do café. Sim. E a Rapag é um grande embarcador de café. E para o algodão, faz sentido? Olha, Tércio, o Breno pode falar que eu sei que ele visitou lá. Olhando o Imetame e rapidamente, como você comentou, eu senti, meu sentimento, tá? Não tenho nenhuma informação, que talvez os armadores estavam aguardando o que ia acontecer no TECOM 10, aí teve aquele imbróglio no TCU da questão da verticalização ou não, que, enfim, graças a Deus passamos sobre isso, e aí ela rapidamente pegou esse terminal que estava próximo, e aí entra muito na questão do hub port. Então, você sabe, a Rapag também tem uma empresa de cabotagem, que é a Norcoast. Então, eu vejo ali como um hub port. Talvez possa pegar carga de Salvador, fazer um hub port em Imetame e embarcar por lá. O café, sem dúvida, faz todo sentido, porque tem a carga ali do Espírito Santo. E Vitória, por exemplo, não tem uma linha que sai diretamente para o longo curso, então ele sempre tem que fazer o transbordo. Até pelo problema de acesso à aviária, né? O canal de navegação de Vitória tem a sua restrição. Então eu vejo mais o Imetame como um hub port, então receber navios que ali vai ter 17 metros de calado natural. Mas então, o hub da Rapag, né? Um hub da Rapag e das suas joints de navegações ali, mas eu não vejo, talvez, nesse primeiro momento, como um local para fazer a estufagem, falando do algodão em si. Mas, futuramente, sem dúvida, vai ser importante. E, ao mesmo tempo, fazendo transbordos de outras cargas ali nesse hub port, né, Breno? Não, concordo. Né? O café é mais evidente, como a gente vê a limitação de Vitória, já indica com conexão Rio de Janeiro, em próprio Santos por longo curso, já é algo mais palpável. Para o algodão, o posicionamento de Imetame é excelente, logicamente, por sudeste, enfim, região consumidora. A gente tem questão de movimentação de importação, que é o que paga a conta para o armador. Agora, resta entender o que será feito além do Imetame. A gente sabe que tem uma ZPE também que está sendo desenvolvida pelo próprio Imetame, mas tem as questões, inclusive, de ferrovia que ainda estão um pouquinho mal disputadas. Né? Tem a questão da VLI, tem a questão ali de acesso ao Imetame, tem a própria rodovia de acesso, de conexão, que eu sei que o governo do Estado O governo do Estado está pressionando bastante uma solução ferroviária também para a região. Bastante para isso. Eu entendo que, nesse sentido, o algodão pode chegar mais próximo em um momento mais até antecipado, tá? Como eu falei, o mercado de algodão está melhor preparado. A gente está usando essa arbitragem que a gente fala em termos de eficiência, em termos de end-to-end, né, que a gente vê aí do custo, timing, e o Lucas colocou muito bem. A gente quer atender nosso cliente no momento correto. Então, se precisar pagar um pouquinho mais, sendo que a eficiência vai estar efetivamente acontecendo ali, o mercado analisa e entende. Esse é um ponto importante que eu sempre chamo atenção nos nossos debates, né? Quando você vai para um comprador de logística,
ele de forma, eu vou usar, medíocre, usa o critério do menor preço, né? Sempre o leilão do preço. Em nenhum momento se coloca a questão dos níveis de serviço, né? Teve uma marca de uma química que me procurou mais um ano mais ou menos, com problemas logísticos de toda a cadeia, né? A importação de produtos dos Estados Unidos, batia em Santos e também em Salvador. E ela estava com delay, e aí você tem duas soluções. Ou você aumenta estoque na sua indústria, custo, né? Ou você paga uma logística melhor e que te entregue o nível de serviço, né? Nós falamos da Imetame aqui, né? Pensando no hub do armador ou do cold share, né? E a 2M se findou, né, no início de 25. Hoje a Hapag e a Maersk tem a Gemini, que é um novo cold share, né, dos armadores. Olhando Maersk e Hapag, a Maersk ainda só com a posição da BTP aqui no Sudeste, né, com a posição também no Itapuá. Vocês enxergam que Imetame pode ser um calço aí da Maersk, e aí pensando em soluções compartilhadas com Swap, né, com a PM Termos lá montando, deve estar obras avançadas já. Eu penso que sim, A Maersk, enfim, deve ser um dos competidores no Tecon 10, ela tem a operação ali no BTP, ela tem uma grande operação dentro da Deep World. Eu penso que ela deve utilizar Swap e P100, como você muito bem comentou, como um hub. Tenha a aliança como, né, a sua empresa de cabotagem. Então, sem dúvida nenhuma, porque no fim do dia você sempre nos fala, né, o que o armador não quer é pegar fila nos portos. Não, né? não quer. Então, não quer. ele precisa deixar carga, ele precisa sair rápido e entrar rápido nos portos. Então, eventualmente, a Gemini operando Maersk e Hapag e localmente com Norcoast e Aliança, possa ter uma oferta mais just in time aí para carga e respeitar os contratos, né? E só lembrando que o Gemini ele tem uma métrica de atendimento ao mercado de confiabilidade de schedule em rotas mais produtivas ali na intra-Ásia, Europa-Ásia, de quase 90% de atendimento, né? E eles estão ali porque, logicamente, o investidor quer entender se essa união está fazendo sentido. E a movimentação da Hapag com o Imetame também vai de encontro a essa mentalidade, né? Se a gente vê aí em termos gerais a nível mundial, a Maersk já subiu mais de 20% da capacidade nominal a nível mundial, a Maersk com outro posicionamento estratégico, né, de verticalização, de aquisição e integralização dos elos do supply chain, a gente vê que ele já está no segundo patamar com quase a CMA-CGM passando, acho que nos próximos 2 anos, o order book, já a CMA-CGM deve se tornar o segundo maior. Então, existe sim essa competição em relação à utilização de diferentes ativos, porque também se conecta com a estratégia do armador a nível global, seja de confiabilidade de serviço ou escalas mais rápidas ou diretas também. É o que o exportador quer, né? É isso. O reloginho na logística dele. Vamos para o último bloco e a gente volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Boa noite, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Porto Negócios. Fica agora com Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês um conceito muito importante para a logística do nosso comércio exterior, que é o trânsito aduaneiro. Todo mundo sabe que ao entrar no país, todas as pessoas, veículos e mercadorias devem passar pelo controle de fronteira, também conhecido como alfândega ou aduana. No caso das mercadorias importadas, elas devem ser nacionalizadas, o que pode significar o pagamento de impostos e, eventualmente, a inspeção da documentação ou até mesmo a inspeção física por parte de fiscais da Receita Federal, do Ministério da Agricultura ou da Anvisa. Ocorre que o Cais do Porto é uma área muito nobre, especializada no carregamento e descarregamento dos navios. Além disso, o importador pode ainda não estar preparado para pagar os impostos de importação ou com o transporte para retirar fisicamente suas mercadorias da fronteira. Por isso foi criado um regime aduaneiro especial chamado trânsito aduaneiro. Isso implica no deslocamento físico
das mercadorias importadas para armazéns alfandegados que funcionam como se fosse uma extensão das nossas fronteiras. Esses armazéns podem estar no próprio município portuário ou até mesmo no interior do país e são controlados pela Receita Federal. Com isso, o processo de nacionalização pode ser feito com calma. As mercadorias podem ficar por mais tempo armazenado antes de pagarem seus impostos e o porto fica liberado para movimentar mais cargas. Aqui no Porto de Santos, o trânsito aduaneiro de contêineres é processado por um sistema da Arbitrar chamado DTE, que garante agilidade e segurança aduaneira para esse processo. Momento Arbitrar. Estamos de volta do estúdio com Lucas Moreno, founder da LX, e Breno Queiroz, presidente do Comitê de Logística da ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Bom, estouramos o primeiro bloco, estouramos o segundo bloco, me resta quase nada no terceiro bloco. Para a gente fazer um fechamento aqui, obviamente na terça-feira que vem a gente vai ter bastante coisa para falar no Cotton Day. Até abordar isso. Esse evento está aberto ao mercado paulista, à comunidade portuária? Como é que está o engajamento da comunidade portuária no evento? Não, total. Acho que foi um evento, como o Breno comentou, não só para os exportadores, mas também vão ter todas as cadeias de prestadores, as certificadoras, as fumigadoras, os terminais portuários, os terminais retroportuários. Então, foi abraçado por toda a comunidade portuária, a autoridade portuária também. A gente vai conseguir falar sobre muitas informações, né, um dia inteiro, vindo muita gente das regiões produtoras também, as tradings, o pessoal de São Paulo vindo também. Então vai ser uma oportunidade muito boa para, como você comentou, a gente falou aqui no evento, o planejamento para a próxima safra, que é fundamental. Inclusive eu vou dar uma palhinha lá. Exato. O pessoal da ACS me chamou, agradecer o convite do Eduardo Lopes e do Mauro pelo convite. Para fechar nossa conversa aqui, eu brinco, toda vez que a gente tem um assunto como esse aqui, tem que ter 3 programas. Deveria. Quais são as perspectivas que vocês entendem aí para a próxima safra? Tecnologia já veio para resolver boa parte dos pontos. Hoje você tem novos terminais, novos Redex aí. A própria Dreyfus está investindo no seu Redex de algodão. E mais uma vez faz total sentido por uma questão de verticalização e cuidado com a carga. O que a gente pode esperar aí para a próxima safra e tendências que a gente não evidenciou aqui no programa? Tércio, até um ponto, né, assim, falando bem rápido, o que me preocupa, a gente tem falado muito da infraestrutura, porque assim, o navio atrasa e sempre vai atrasar por vários eventos, seja eles exógenos, geopolítica, seja climático, seja qualquer outro ponto. O ponto fundamental que a gente vem trazendo, e você sempre está esse espaço, é que a gente precisa de novos terminais, porque o nível de capacidade de pátio deles já está elevado, né? Eu vi, por exemplo, que o Cláudio aqui da BTP falou, vai investir 2 bilhões de reais para aumentar a capacidade dele, para ele conseguir operar num nível adequado o que ele opera hoje, né? Então, isso não é tão racional, assim como que ele explica isso para os investidores, né? Então, um dos índices que a gente mostra, o índice de atraso de navios, mas o que tem me preocupado muito é o tempo de gate aberto, que está ficando, por exemplo, 41% dos navios aqui em Santos e outros portos ficam apenas com 48 horas de tempo de gate aberto. É um tempo, assim, inimaginável para um exportador, por exemplo, estufar a carga dele que seja em São Paulo, que a gente está a 70 quilômetros, para entregar aqui no porto com o gate aberto, né? Então, isso daqui é um pouco surreal. Então, isso que me deixa um pouco preocupado, assim, a taxa de ocupação de pátio, a taxa de ocupação de berço e esse dwell time que está se diminuindo cada vez mais, né? Então, de 7 dias, a gente já está vendo 6, 5, o próprio Ministério de Portos já está colocando TECOM 10 para ficar com 90% de taxa de ocupação de pátio e 5 dias de dwell time. Estão normalizando o caos, então é isso que me preocupa um pouco. Mas é isso, não quero nem falar da modelagem. A carga ela vai procurando alternativas, né? Então, é um pouco disso que eu vejo, mas, enfim, a gente tem que continuar batalhando para buscar soluções logísticas, não seja onde do Brasil, né? Eu acho que quem se planejar melhor, quem usar a tecnologia da maneira adequada, fazer as predições necessárias, se reorganizar de uma maneira mais assertiva, vai conseguir aí surfar em condições melhores, não vou falar perfeitas, porque a infraestrutura é algo que requer tempo, enfim, a gente já vai nascer um TECOM 10, tudo indicando, com outro TECOM 10 sendo necessário, seja lá onde for,
né? Então, o exportador de algodão, ele está vendo que a parte produtiva está fazendo bem o trabalho dentro de casa, né? Qualidade, homogeneidade, regularidade. Antigamente nós exportávamos 4 meses e aí estagnava. Hoje o Brasil é um fornecedor de 12 meses. Então, isso tudo... A competitividade do algodão brasileiro como um todo é importante, né? Para a gente se manter nesse patamar de primeiro exportador, para que o nosso cliente no exterior possa continuar utilizando o algodão brasileiro em detrimento de outras origens, e tudo isso passa pela eficiência operacional, pelo planejamento logístico, por investimentos, seja privados, seja, enfim, da federação, estado, município. Acho que é importante o mercado conversar, o Lucas apontou muito bem isso, né? As discussões, o usuário como um todo sendo colocado na mesa para ouvir o dia a dia, né, a realidade, e conseguir transformar essa infraestrutura logística de uma maneira coordenada. Eu agradeço, assim, tem programas que eu adoro participar. Esse aqui foi um, e esse desafio que o mercado algodoeiro tem, muitas outras cadeias de valor têm, né? Mas é aquela que a gente concluiu aqui, né? Mais do que bater recorde operacional, bater os recordes de eficiência, bater os recordes de nível de serviço, né? Então, assim, eu não sou tão bairrista, né? Apesar de ser daqui do Porto de Santos. Bons ventos aí a Sepetiba Tecom na construção de novas rotas, bons ventos para a Imetame na construção aí e rampar o terminal, Itapoá aí às vésperas de uma ampliação. Eu acredito que o mercado container ele tem aí espaço para todo mundo crescer. E São Sebastião, né? Exato. São Sebastião como um terminal de container eu ainda aposto, né? Mas isso aí fica para um próximo programa. Senhores, quero agradecer aí por terem atendido o meu convite para falar, e encontro com vocês semana que vem lá na CS. Terço, obrigado mais uma vez, sempre um prazer discutir esse assunto tão bom, né, de gente conversar. Encontro você na próxima semana, Cotton Day. Obrigado, Terço. Obrigado, Breno. Sempre uma honra aqui participar desse programa. E também aguardo você aí no nosso almoço que a gente entrega para os exportadores, porque é um dia cheio de informações, e também na hora do almoço a gente fala um pouquinho mais desse tema que todo mundo gosta. É importantíssimo. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço a audiência e espero você na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui no Porto Negócio.